coisas principais. O que eu preciso perguntar para a pessoa? Qual é a palavra que define ela? Em uma única palavra. Qual é a palavra que define ela? Isso é fundamental, tá? Qual é a emoção que define essa pessoa? Ela tem que, se ela não sabe, tem que fazer uma pesquisa, tem que deixar ela falar várias coisas, tem que fazer perguntas, né? Do tipo, quais são as emoções que ela sente normalmente? É alegria? É felicidade? É angústia? Né? Tentar achar no espectro emocional qual é a palavra ou, né, qual é a emoção que traduz quem ela é. Isso é o quê? O aspecto identitário é o caráter, né? Então, a parte psicológica dela. Então, tem que ter algumas perguntas onde tu vai investigando qual é a característica mais relevante de cada ponto. A parte social, ela se veste sempre igual? Quando ela está em casa ou quando ela está trabalhando, como é que ela se veste? Qual é o estilo de roupa que ela utiliza quando ela utiliza o espaço dela social? Quando ela sai vestida de pessoa física, é igual quando ela sai vestida de pessoa jurídica? Tá? Então, isso são, assim, a pesquisa, a indagação que tu tem que fazer dentro das características dessa pessoa. E aí tu seleciona características físicas. Como é que ela é? Ela é alta? Ela é baixa? Ela é magra? Ela está sobrepeso? Como é que ela utiliza as roupas dela? Por que ela utiliza aquele tipo de roupa? Tá? Então, se eu tivesse que passar como instrumento para um fotógrafo, eu passaria essa ficha, onde a pessoa escolhe, seleciona quais são as próprias características. E como que ela chega no resultado? Por exemplo, chegou lá, a ficha preenchida, como que esse fotógrafo resolve isso, transforma isso em imagem? Qual que é a conclusão que ele tira? Ele começa a entender que a maioria das pessoas, elas têm uma ideia errada de si mesma. Elas dizem, eu não sou bonita, eu não sou magra o suficiente para ficar nessa pose, eu não sou isso. Então, elas partem de uma ideia de imagem coletiva, que é o imaginário coletivo, tá? E isso, o que acontece? Tu nunca vai chegar nisso. Tu nunca vai conseguir satisfazer algo que está muito longe de ti. Por quê? Porque as tuas características são diferentes do que a pessoa geralmente quer ter como imagem para si, tá? Vou te citar um exemplo. Se eu tivesse que fazer uma comparação, eu tenho que achar imagens, tá, do fotógrafo, ele chega e diz assim, olha, isso aqui é o resultado das características que a gente fez fazendo o teste. Agora eu vou procurar as pessoas que representam essa característica física e psicológica, não necessariamente todas elas juntas, e eu vou selecionar essas imagens que estão mais próximo do que as tuas características físicas. Aí sim a gente consegue fazer dialogar o que a pessoa é, quais são as características dela, com a imagem que a gente vai produzir, dentro do aspecto identitário dela. Então, a gente deixa o imaginário coletivo e a gente vai para o imaginário pessoal. A gente constrói um imaginário pessoal.